Olá, meu nome é Luísa, eu sou farmacêutica e eu atuo na área PET há quase 8 anos. E eu vou te ensinar como fazer a diluição PET de forma correta. A diluição PET nada mais é do que você pegar uma parte do shampoo e diluir em uma quantidade de água. Assim você tem um produto mais líquido, né, vira uma solução, fica mais fácil de aplicar na hora do banho e melhor tem a espalhabilidade. Nem todo produto que dilui muito está ligado ao rendimento do produto. Às vezes o produto dilui muito e você tem que usar bastante também, porque ele ficou tão líquido que você não consegue fazer uma limpeza muito boa. Então, por exemplo, tem alguns produtos que diluem, por exemplo, de 1 para 10 e você gasta 10 vezes mais para conseguir fazer a limpeza daquele cão. Então, nem sempre a diluição, né, a maior diluição, está ligada ao maior rendimento. Tá? Então, tem que observar realmente o poder de limpeza daquele produto diluído para ver se realmente aquele produto tem uma boa rentabilidade. A diluição nada mais é, então, do que colocar uma parte do produto com uma quantidade de água para fazer uma solução e ficar mais fácil na espalhabilidade do produto. Ou seja, fica mais fácil de espalhar, né, de esfregar no animal. Uma diluição de um shampoo, por exemplo, que vem escrito 1 para 4, o que significa? Uma parte de shampoo para 4 partes de água. Então, uma parte do produto para 4 partes de água. Então, aqui, por exemplo, nós temos um total de uma parte de produto mais 1, 2, 3, 4 partes de água. Ou seja, nós temos 5 partes aqui, certo? Então, 1 mais 4 igual 5 partes. Então, o que a gente vai fazer? Para diluir o produto numa motolia, né, que é o frasco de diluição, de 500 ml, ela vem com 500 ml aqui, e a gente quer diluir o total dela, então a gente tem que pegar os 500 ml, que é o total, e dividir pelas 5 partes. Vai dar 100 ml. Ou seja, uma parte é 100 ml. Uma parte é o quê? É o shampoo. Então, 100 ml de shampoo para quantas partes de água? Então, são 4 vezes mais água. Então, vezes 4 fica igual a 400 ml. Então, isso aqui é de shampoo, isso aqui é de água. Certo? Ou seja, a gente vai colocar 400 ml de água e depois completar com mais 100 ml de shampoo. Aí vai chegar aos 500 ml. Tá? Então, essa foi uma forma muito fácil, que é os 500 ml aqui de 1 para 4. E se for uma diluição de 1 para 5, quantas partes a gente vai ter que calcular? 1 mais 5, que é uma parte de produto, mais 1, 2, 3, 4, 5 de água. Então, dá o total de 6 partes. A gente vai pegar uma motolia de 500 ml e dividir por 6. 83 e 33 cada parte. Ou seja, é isso aqui de shampoo que a gente vai colocar. Lógico que não dá pra gente ficar medindo isso daqui. A gente vai colocar o valor arredondado, tá? E pra gente saber a quantidade de água, quantas partes de água que são? 5, tá? São 5 partes de água. Então, a gente multiplica pela quantidade de águas para saber quanto de água que a gente vai colocar. 416,6. Para arredondar, gente, isso aqui vai ficar como se fosse 83 e isso aqui vai ficar como se fosse 417. Então, somando os dois, dá os 500 ml de solução, tá? E por que a gente tem que multiplicar a água aqui, sendo que a gente já tinha a quantidade de produto? Poderia colocar o produto primeiro para depois completar com água? Poderia. Tá? O mal que tem em colocar o produto primeiro é que o produto é muito concentrado às vezes, então fica difícil de diluir depois se você colocar água depois. E também se você colocar uma água com muito jato, vai fazer muita espuma e aí você acaba perdendo a referência de quantidade de água que você colocou, além de perder produto também. Então o ideal é que você coloque a água primeiro e depois coloque o produto. Por isso que a gente calcula a água, para saber quanto de água que a gente vai colocar e depois completa com o produto até os 500 ml. E outra questão também é que, por exemplo, aqui é 83. Tem uma motolia igual essa daqui, que vem os 100 ml primeiro. Então, como que a gente vai calcular aqui 83? Não tem como, a gente não tem referência dessa volumetria aqui. Então, a gente calcula a água primeiro porque é o maior volume e depois só completa com shampoo. Agora, vamos supor que está um dia com pouquíssimo movimento e eu só tenho uns 2 cães para fazer no dia. Eu preciso de fazer os 500 ml de produto para usar só em 2 cachorrinhos ali? Sendo que a gente sabe que a diluição a gente não deve fazer para a semana inteira. Então, o que a gente pode fazer? Para economizar produto, né, e não ficar gastando ele depois para ele estragar, né, com o tempo, a gente pode pegar, por exemplo,
a metade da almotolia aqui, né, 250 ml, e fazer a diluição só da metade dela. Como que a gente calcula isso? Da mesma forma, eu pego o volume total que eu quero, vamos supor os 250 ml, e divido por 6, para eu saber quanto que eu vou diluir 1:5. De 41,6, que é uma parte, para a quantidade de água vezes 5, 208,3. Ou seja, vou colocar 42 ml de produto e 208 de água. Então, eu vou chegar aqui, vou colocar 208 ml de água, que é mais ou menos entre o 220 ao 210, e depois completo até os 250 de produto. Certo? Misturo e a diluição está feita com menor quantidade para você usar o que for precisar no dia. Lembrando que esses cálculos que eu estou ensinando são os cálculos para diluição de produtos PET, que são diferentes da diluição analítica. Por isso que quando a gente pega um shampoo PET, a gente não pode usar aquela calculadora analítica que te ensina como fazer a diluição, como calcular a diluição, né? Às vezes no Google tem uma calculadora pronta que você coloca lá, diluição de 1:10, para saber quanto que você coloca. Isso fica errado, tá? A diluição PET é diferente da diluição analítica. Essa é a forma correta de fazer para você não errar mais. Esse é um frasco de diluição, chama Almotolia. Esse é o da Bubbles, ele tem 500 ml e já vem aqui a marcação de diluições que a própria Bubbles já tem, que é diluição 1:1, 1:4, 1:8 e 1:10. Aqui já mostra direitinho a quantidade de água que tem que colocar e completar com o restante do produto. Então, quando é de 1:1, é uma parte de água mais uma parte de shampoo, ou seja, metade de água, metade de shampoo. Já a diluição de 1:10, por exemplo, é uma quantidade de água bem alta e completa só com um pouquinho de shampoo. Então, a gente consegue seguir por essa linhazinha que tem aqui. Para fazer essa diluição, como que a gente vai fazer? A gente preenche de água primeiro, porque se a gente colocar o produto primeiro, fica um produto, às vezes, muito concentrado, né? Igual de 1:10, ele é muito concentrado. E na hora de você fazer a mistura, não fica muito bom. E às vezes a pressão da ducha é muito forte, na hora de você colocar água, dá muita espuma e aí você perde a referência de quantidade que tem aqui. E aí também pode acabar perdendo o produto. Então o ideal é que você coloque a água primeiro para depois completar com o produto. Então aqui a gente tem produtos, né? No próprio rótulo do produto já vem escrito qual que é a diluição. Esse texturizador, por exemplo, tem diluição de 1:4. Já o realçador de cores, ele tem diluição de 1:10. Então, a gente vai fazer essa diluição para mostrar para vocês. Então, eu vou colocar a água até aqui nos 460 ml e completar com o restante de shampoo. Ó, isso. Então, coloca a água em temperatura morna, tá? Que se estiver em temperatura fria, às vezes o shampoo não dilui com facilidade. O bom de colocar água primeiro também é que se passar um pouquinho, você joga fora sem ter muitos desperdícios, né? Já o shampoo, se você ficar jogando fora, já é muito mais caro do que uma água. Então, a gente coloca até a marcação aqui da diluição de 1:10 e completa até os 500 ml com o shampoo. Tá vendo que ele já vai descendo, diluindo? Ele vai todo pro fundo, porque é um produto realmente muito viscoso. A gente fecha e faz movimentos circulares para ele poder diluir. Olha, é um produto bem viscoso, mas com movimentos circulares você consegue fazer a diluição facinho, ó. Ela tem que estar toda homogênea, ou seja, tem que estar toda misturadinha mesmo, né? Se você vê alguns grumos, né, alguns pedaços de produto, é porque ele não diluiu 100%. Às vezes, quando você jogar no cachorro, vai ficar alguma parte sem shampoo direito e outras com muito shampoo. Então, melhor que você faça realmente uma boa diluição para poder utilizar o produto. Então, aqui, você vê que quase não tem espuma, tá? Que foi uma diluição que a gente colocou água primeiro e depois usou o produto, ó, 1:10 certinho nos 500 ml, e o produto está pronto para uso. Super rápido, super simples de fazer. Então não tem por que ficar querendo ganhar tempo fazendo o galão já todo de 5 litros e acabando perdendo lá no futuro. Ou o produto vai azedar ou vai começar a dar alergia no animal. Então é melhor a gente evitar os problemas futuros e já fazer certinho e prático no seu banho tosa. Se fosse a diluição de 1:5, igual eu tinha explicado dos cálculos, como que a gente ia fazer? Sendo que aqui só tem a diluição 1:4 e 1:8. A gente faz os cálculos e usa essa volumetria aqui, nessa marcação daqui, para poder fazer a diluição.
Ou seja, 1 para 5 seria 417 ml de água mais 83 de produto, certo? Então, a gente colocaria aqui os 400, aqui chega 420, então colocaria um pouquinho abaixo, 417, e completaria o resto com o shampoo. E aí chegaria na diluição 1 para 5. Então, não precisa ter desenhadinho todas aqui. Se você está com uma motolia de outra marca e chega um produto que não tem essa diluição aqui, você pode fazer os cálculos igual eu ensinei e utilizar essa marcação aqui. Então, sabendo esses cálculos, você consegue fazer todas as diluições, independente se já vem na marca que dá a motolia ou não. Tá? Você pode pegar qualquer amotolina, qualquer frasco de diluição que tenha essa volumetria aqui, para você estar fazendo a diluição de forma correta. Aqui ele tem um biquinho, que inclusive o ideal é que realmente fique fechado, porque a gente sabe que a água tem poluentes, né? Tem bactéria, tem fungo, tem cloro, e isso acaba danificando um pouco o produto, né? Se você fizer a diluição e não usar ela dentro de 24 horas, que é o indicado pelo fabricante, eu falo até 48 horas, né? Isso pode danificar o produto e acaba azedando esse produto. A gente chama de azedar, né? Que é deixar ele com cheiro ruim e acaba podendo dar problemas de pele, alergia no animal, tá? Então, não é o produto que causa alergia muitas das vezes. Às vezes é a má diluição, ou diluição de forma incorreta, né? Que causa essa alergia nos cães, tá? Podendo causar até dermatites também. Então, por isso que é muito indicado você olhar o rótulo do fabricante, ver em quanto tempo você pode utilizar essa diluição, mas o ideal é que você faça para usar no dia ou até no dia seguinte. E não deixar essa diluição em locais que tenha sol, né? Quando você coloca a diluição batendo sol, aí sim que a bactéria se prolifera muito mais fácil, né? O fungo se prolifera muito mais fácil, porque ele gosta de lugar úmido e quentinho. O banho-tosa é um lugar já propício a isso, né? É um lugar que está sempre muito úmido, que mexe muito com a água, e quente, né? Que tem a temperatura elevada do secador, por exemplo. E se você colocar isso aqui na janela, por exemplo, que bate sol, isso acaba danificando ainda mais a nossa solução, e ao invés dela durar mais tempo, ela vai durar muito menos tempo. Então acaba que às vezes de um dia para o outro, o produto já azeda, já estraga. Então o ideal é que você faça a diluição do dia ou até no dia seguinte. E não existe isso de você pegar um galão de 5 litros e já diluir ele para o mês inteiro, tá? A diluição ela é em frascos menores justamente para a gente poder já fazer essas quantidades menores de produto que for usar no dia ou até o dia depois. Depois que você já terminou sua diluição, você vai usar isso daqui, tudo que for usar no dia ou até o dia seguinte, e sempre que for usar o produto, abre ele e cheira primeiro. Se tiver um produto, digamos que é azedo, né, com um cheirinho já ruim, não utiliza nos cães, senão pode dar alergia, tá? Aí usa para lavar a banheira, o que for. Usa no chão, né, para lavar o chão, mas não usa nos animais, beleza?